Amém, queridos? Ele é o nosso Deus, aquele que cuida de nós em qualquer momento da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Certo de que Deus tem muito para falar conosco ainda nesta manhã. Hoje, o tema dessa mensagem é comprometimento. Nós estamos comprometidos com uma grande obra e certo de que Deus nos observa e observa o nosso comprometimento que nós temos com aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Nós estamos comprometidos com algo excelente, com algo que o Senhor tem para cada um de nós. Uma história bem conhecida, né, fala a respeito de um porco e uma galinha, talvez vocês já ouviram essa história, e aí eles tentam fazer uma sociedade, e ele diz assim, né, vamos entrar numa sociedade? Eu estou pensando em fazer um cardápio matinal, né, um cardápio para o café da manhã, e eu acho que vai ser muito legal se a gente fazer uma parceria, né? Eu entro com o ovo, disse a galinha, e você entra com o bacon, né? E falou assim, vamos fazer essa parceria. E, na verdade, isso ilustra muito, né? A respeito daquele que é comprometido com aquele que só está envolvido. Aquele que está envolvido no processo é como o ovo da galinha. Não custou a vida, não custa muita coisa, é algo que acontece naturalmente, mas o porquinho, coitado, para tirar o bacon dele, o que tem que fazer? Tem que ser sacrificado, tem que morrer, né? E se eu fosse o porquinho, eu falaria, obrigado, Deus abençoe, né? Mas a verdade é que esse comprometimento com a obra de Deus não nos custa a vida propriamente dita, mas ela custa a mudança dos nossos pensamentos, ela custa a mudança dos nossos atos, ela custa tantas dificuldades que nós vamos encontrar na frente, no nosso dia a dia. E nós vemos que isso é desde a antiguidade. Nós podemos perceber que existe algo extraordinário, onde nós precisamos nos comprometer com a obra do Senhor, porque passa momento, entra momento, existem pessoas desistindo da caminhada, existem pessoas saindo da caminhada, e não é isso que Deus deseja para nós. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, nós vamos ler em dois lugares essa mesma história, esse mesmo texto, mas a primeira está em 2 Reis, no capítulo 23, né? E o versículo 3. Mas antes de eu ler esse versículo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Passado não é desculpa para não viver o presente. Vou ler de novo. Passado não é desculpa para não viver o presente. Amém? Todos entendem isso? 2 Reis, capítulo 23, verso 3, diz assim, o rei colocou-se junto à coluna real, e na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de todo o coração, e de toda a alma, os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Vamos para outro texto? 2 Crônicas, capítulo 34 e o versículo 31. 2 Crônicas, capítulo 34 e o versículo 31. Todos acharam? Diga amém. Vou ler aqui. E ele tomou o seu lugar, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, e obedecer de
todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Nós vemos aí 2 versículos falando da mesma história, em livros diferentes, mas falando da mesma história, e interessante que são escritores diferentes, no qual eles escrevem com detalhes diferentes, né? Nós vemos que é a mesma história, mas existem alguns detalhes um pouquinho diferentes, algumas palavras que diferem, que faz a gente ter um pouquinho desse entendimento mais claro sobre aquilo que Deus quer falar conosco, né? E esse comprometimento que o rei Josias, ele estava tendo diante do Senhor, foi algo impressionante, porque ele ainda era muito novo, diz a Bíblia. Ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele foi declarado rei por conta da morte do pai. Eu vou falar mais sobre isso, mas nesse período ele ainda era bem jovem, não tinha 8 anos, era um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Mas para nós entendermos um pouco essa história, precisamos entender quem era Josias. Quem era Josias? Josias, vamos lá, ele foi o 16º rei de Judá. Se você estiver anotando, anote isso. Ele era o 16º rei de Judá. Já tinha se passado muitos reis, e ele era o 16º, né? O seu avô era Manassés. Na verdade, ele tinha um bisavô primeiro, né? O bisavô era Ezequias, e esse bisavô Ezequias foi um rei que temeu a Deus. Ezequias, a Bíblia diz que ele temeu a Deus, ele obedecia os preceitos, os mandamentos de Deus. Só que Josias nunca o conheceu, porque ele já era morto. Então, ele sabia que tinha um bisavô que nunca o conheceu, mas a Bíblia, as escrituras, os manuscritos que faziam o rei, como se fosse o diário que se tinha antes, que todos os feitos dos reis eram escritos naquele diário. Então, sabia-se que tinha um bisavô, mas ele não conhecia pessoalmente. Quem era Josias? O seu avô chamava-se Manassés, e o pai dele se chamava Amon. E esses dois reis, foram ímpios e fizeram aquilo que era desprezível aos olhos do Senhor. A gente vê uma sequência de coisas acontecendo na Bíblia. Se nós vemos a história de crônicas, as histórias de reis, né? Nós lemos em Reis essa passagem também. Se você for ver, a Bíblia vai descrevendo: e fez esse rei o que era bom, e fez esse rei o que era detestável, o que Deus reprovava, o que Deus não amava. Nós vemos um ciclo onde pessoas vinham e faziam o que agradava a Deus, e depois vinha pessoas que eram constituídas rei e faziam o que era mal diante de Deus. Mas Josias, continuando, ele tinha apenas 8 anos quando começou a reinar. Amon foi morto, seu pai foi morto pelos servos dele. Os próprios servos de Amon, diz a Bíblia, que mataram o rei, por conta da perversidade de tudo aquilo que ele fazia de ruim perante o povo. Josias, ele reinou 31 anos em Jerusalém. Quando ele tinha 16 anos, guarda essa idade, 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. Isso está em 2 Crônicas 34, e o versículo 3. Você vai perceber que ele começa uma busca. Em meio a um caos, em meio a uma situação, em meio a uma terra perdida, em meio a uma terra idólatra, em meio a uma terra corrompida, ele começa a buscar. Com apenas 16 anos, ele começa a buscar. Nós sabemos que com 12 anos, o judeu ele já era considerado uma pessoa responsável. Com 12 anos ele já era responsável pelos seus atos, ele já tinha a Bíblia na cuca, ele já tinha os mandamentos na cuca, ele já era ensinado como devia andar, como deveria fazer, como deveria seguir, ele já tinha os mandamentos, as leis que eram estabelecidas, que foram estabelecidas por Moisés, eles sabiam já todas. E isso era obrigação do pai fazer com o filho. O pai tinha que ensinar, inculcar a lei na cabeça do filho. Com 16 anos ele começa a buscar Josias. E com 20 anos, diz a Bíblia de idade, ele começou a purificar Judá e Jerusalém.
Ele vê, e quando ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a perceber que existem algumas coisas que estão em desordem, existem coisas erradas, existem coisas que precisavam ser melhoradas e consertadas. E de repente, ele começa a purificar, quando ele tinha apenas 20 anos. E ele deu ordem, ele como rei, ele deu ordem para restaurar o templo, que o templo estava totalmente em desordem, totalmente arruinado, gasto, acabado, estava maltrapilho mesmo, o templo. E no meio dessa arrumação que eles estavam fazendo no meio do templo, eles encontraram algo que se tinha perdido, que eram as leis de Moisés, um livro. No meio daquela arrumação no templo, que mandou pessoas para ir arrumar, a Bíblia diz que eles encontraram a lei, um livro. E esse livro que foi encontrado continha todas as leis que Deus tinha entregado a Moisés para o povo seguir para ser abençoado, para o povo seguir para ser bem estabelecido na terra, para que as bênçãos do Senhor fosse estendida, fosse derramada sobre a vida daquele povo. Mas o povo já tinha se esquecido desses mandamentos, já não seguia mais esses mandamentos, já não ouvia ou lia, já não faziam mais parte da vida deles esses mandamentos, e eles estavam ali arrumando. E aqueles que encontraram, para resumir, eles pegam e lê esse livro na frente do rei, algumas partes, e o rei, ele, quando começa a ouvir a leitura desses textos, dessas leis, a Bíblia diz que automaticamente ele pega e rasga suas vestes. Ele rasga em humilhação diante de Deus. Ele fala: estamos fazendo tudo errado como nação. Porque perceba, irmãos, quando você buscar o Senhor, automaticamente algumas coisas na nossa vida vai nos acusar de que nós estamos fazendo alguma coisa que não está condizendo com a palavra. Quando nós buscamos ao Senhor, o Espírito Santo vai encarregar de falar: ó, está vendo isso daí? Você precisa arrancar isso daí. É um processo, você precisa tirar isso da tua vida, você precisa melhorar. O Espírito Santo vai incomodando. E aí, Josias, ele tão novo, ele começa a fazer todo esse processo de arrumar as coisas, de purificar Judá e Jerusalém. Ele encontra a lei, ele ouve a leitura parcial dessa lei, e ele já rasga suas vestes, humilhando, e fala: Deus está muito irado conosco, Deus está muito bravo com a gente. E ele se humilha perante ao Senhor, ele fala: não, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas antes dele ler essas escrituras, o interessante é que antes dele ler esse texto, essa lei, algo começa já a mover na vida dele. O Espírito Santo já começa a mover na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus está te incomodando em alguma área da sua vida para que haja mudança, faça isso. Se alguma coisa está tocando em você, no qual você precisa buscar mais a face do Senhor, faça isso. Ainda dá tempo de buscar a presença do Senhor. Ainda dá tempo de ouvir aquilo que Ele tem para nós, a voz dEle sobre a nossa vida. E deixa eu te falar, tem uma frase aqui, ó: perceber algo errado sem ter mudança é tolice. Perceber algo errado sem ter mudança é tolice. Ele começa a perceber que tem algo errado na nação. Ele começa muito cedo a reinar sobre o povo. E ele começa a perceber, ele fala: eu preciso fazer algo. E primeira coisa que ele começa, se humilhando, rasgando a sua veste. A veste real que ele estava vestindo, ele rasgou e ele começa a se humilhar. Como que nós estamos diante da presença do Senhor? Será que nós entramos na presença dEle falando: Senhor, eu quero, eu mereço, eu posso, eu sou, eu tenho, eu faço, eu sou eu? Ou nós entramos humildemente, nos humilhando perante ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, porque afinal foi tudo o Senhor que me deu, o Senhor nos confiou, foi o Senhor que nos preparou todas as coisas. Continuando um pouquinho, ele também restaura a Páscoa.
Josias foi aquele que restaurou a Páscoa, porque já fazia muito tempo que isso não acontecia. Ele também coloca a Arca da Aliança no seu devido lugar. Ele reorganiza a celebração conforme os mandamentos, porque ele lê as Escrituras, ele faz reunião, ele conversa com toda a liderança, com todos os povos, ele conclama todo o povo a fazer um concerto com Deus. E ele começa a delegar funções e dizer assim, ó, faça isso, faça com excelência, arrume isso, vamos consertar a celebração, vamos colocar a Arca da Aliança no lugar. Antigamente, o povo de Israel, eles carregavam a aliança nos ombros, a Arca da Aliança nos ombros. E isso significava muito, porque o povo tinha que levar nos ombros responsabilidade. Existia varas que não podia se tocar na Arca da Aliança, porque morria se tocasse na arca, e levava nos ombros. Mas Josias, ele diz assim para o povo, ele fala assim, olha, vocês não vão precisar carregar nos ombros, coloca ela no seu devido lugar, no templo de adoração, e ali nós vamos adorar, ali nós vamos servir, você não vai precisar carregar, ela já está revelada. Davi tinha feito o tabernáculo, onde essa Arca da Aliança era colocada, e existia um véu, mas essa Arca da Aliança, ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote, mas Davi, ele fez totalmente diferente. Ele deixou a Arca da Aliança vista a todos os olhos, para que eles pudessem enxergar, e adorar, e cantar perante a Arca da Aliança, que simbolizava a Deus, simbolizava a presença de Deus. E Josias fala assim, vamos organizar tudo, colocar tudo no seu devido lugar, vamos restaurar a Páscoa, aquilo que já não está fazendo há tanto tempo, porque a Bíblia diz que a Páscoa não havia sido celebrada em Israel desde os dias do profeta Samuel. Fazia muito tempo. Se você ler calmamente, minuciosamente, todos esses capítulos anteriores e os vindouros do que nós lemos, você vai perceber que existiam detalhes que precisavam ser restaurados numa situação como aquela. E a Bíblia diz que ele, quando organiza a Páscoa de novo, ele faz uma oferta. Ele, como rei, ele faz uma oferta diante de toda a nação. E a Bíblia diz que ele mesmo ofereceu 30.000 ovelhas e cabritos, 3.000 bois, e tudo foi tirado dos bens pessoais dele. Ou seja, ele era rico. É ou não é? Tinha tanta coisa para oferecer. Mas o coração dele estava tão radiante diante da presença do Senhor, que ele começou a oferecer tudo isso diante do Senhor. E a Bíblia diz que outras pessoas que estavam envolvidas começaram a ofertar também, e se você ler, você vai ver que teve muitas ofertas, também de prata e de tantas outras coisas. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que ele celebrou essa Páscoa, ele arrumou essa Páscoa, a Bíblia diz que ele tinha 26 anos, jovem no seu reinado ainda. Para você ver como a nossa vida, ela passa rápido, e se nós não cuidarmos de organizar a nossa vida com cautela, com cuidado, a vida passa tão rápido que nós não vamos ver o tempo passar. Como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, o que estamos fazendo, quais são os nossos atos diante do Senhor. O que nós estamos oferecendo, será que agrada ao Senhor? Olha só essa frase, seus atos podem agradar ou desagradar a Deus. Os seus atos podem agradar ou desagradar a Deus. É fatal isso. Tudo o que fazemos, irmãos, pode agradar ou desagradar a Deus, ou alguém. A nossa ação é o que vai determinar se vai agradar ou desagradar. É simples assim. E o que eu acho interessante é que no capítulo 35 de Crônicas, 2 Crônicas, o versículo 10, ele começa assim, falando assim, ó, e o serviço foi organizado. Tudo o que ele precisava foi organizado, foi reparado, foi feito. E aí, seguindo mais à frente, 2 Crônicas 35 e o versículo 20,
diz assim, eu vou ler para vocês. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Estava tendo uma briga, uma luta, um fight entre Neco e um povo dos assírios. A Bíblia vai dizer que tinha esse povo do Egito, saiu para pelejar com os assírios. E de repente Josias fez tantos feitos maravilhosos, ele se envolve nessa briga. Sabe aquela briga que você envolve que não era para se envolver? Não era tua? Foi exatamente o que Josias fez. Ele entra numa briga que não era dele. Mas a Bíblia continua dizendo que Neco mandou um mensageiro e ele alertou a Josias falando assim, não entra nessa batalha não. Mandou um mensageiro. Josias entrou provavelmente nessa batalha porque ele era aliançado com o povo assírio ali naquela época. Com aquele povo que estava sendo atacado. E diz a Bíblia que Josias nem deu ouvidos e não quis retroceder, não quis voltar, e ele continua avante, e ele se disfarça até, para não perceber que era ele. E olha o que a Bíblia diz, né? Diz que eles fazendo tudo isso, Neco ainda fala assim, não entra nessa batalha, porque se você entrar, certamente Deus que me mandou ir nessa batalha, Ele vai destruir a sua vida. E Josias não dá importância para isso, ele não ouve isso, ele não leva isso a sério. E aí eu aprendo algumas coisas com essa história. Não entre em batalhas que Deus não te mandou entrar. Não entre em batalhas que Deus não te mandou, Ele não te falou para você ir. Mas eu estou indo porque eu conheço isso, eu estou envolvido nisso, eu quero fazer parte disso, eu quero... Não entre em batalhas que Deus não mandou você entrar. Tenha sensibilidade, ouça, perceba o que Deus quer da tua vida. Perceba, ele foi alertado sobre não entrar nessa batalha. Ele foi alertado para não se intrometer nessa luta. Outra coisa que eu aprendo, olha, se precisar retroceder, faça isso urgentemente. Às vezes, irmãos, nós precisamos, como pessoas, retroceder em algumas coisas. Saber pedir desculpa sobre o que fizemos com alguém, magoamos alguém. Isso traz dignidade a nós. Saber reconhecer as nossas falhas, viver sem aquela máscara, viver sem barreiras, sabe, pedir desculpa, perdão. Josias já tinha feito isso. Quando ele ouviu as leis, quando ele começou a ler aquelas leis, aquele livro, ele sabia o que era se humilhar, ele sabia o que era rasgar as tuas vestes, ele sabia o que era reconhecer o estado em que eles viviam, ele sabia fazer isso. Mas num certo período da vida, com a caminhada, com a jornada da vida, isso se tornou bobo. Já conquistamos tanto, já fiz tanto para o Senhor, já reconstruí altar. A Bíblia diz que Josias, ele destruiu altares de idolatria, colunas de idolatria, bezerros, imagens. Ele queimava tudo e reduzia a pó. Ele saiu do seu reino e foi às nações, ao país inteiro, não somente, ele começou a purificação dentro da cidade, mas ele estendeu isso a todos à volta, e por onde eles passavam, eles quebravam as coisas, eles destruíam, eles queimavam a pó as coisas, ele fez grandes coisas, grandes ações, mas entrou numa luta que não precisava entrar. Não retrocedeu no momento que precisava retroceder. Se nós precisarmos, irmãos, retroceder em algum momento, faça isso. Sabe, aquele parente que não fala mais com você porque
há muitos anos você o ofendeu e isso gerou uma barreira. Irmãos, por que levar isso adiante? Por que não consertar os altares da nossa família, da nossa vida? Por que não retroceder um pouco? Por que não ouvir a voz do Espírito Santo, que quer fazer com que nós tenhamos uma vida verdadeira, ilibada diante dEle? Deus nos chama ao arrependimento, irmãos. Deus nos chama a nós nos voltarmos a Ele de todo o coração, a fazer uma aliança com o Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Outra coisa que eu aprendo, né? Não disfarce ao ouvir o que Deus falou através de outra pessoa. Sabe o que ele quis fazer? Chegou o mensageiro, mandou a mensagem para ele, ele fez, já fiz tanta coisa que eu acho que Deus, se for Deus mesmo, porque ele nem consulta, né? Se for Deus mesmo, ele vai me perdoar, vai ficar tranquilo, eu vou resolver essa situação, não foi comigo. Tem gente que vem para o culto, Deus está falando desde a primeira ministração, desde a primeira canção, e a gente finge que não é conosco. A gente disfarça e fala, isso aí é para aquele irmão. Não, isso aqui é para aquele outro. Isso que Deus está falando, não, isso não é para mim, eu até faço isso, mas tenho certeza que é para fulano, que é para ciclano. Não disfarce, não pensa, não tape os ouvidos achando que Deus não está falando contigo. Deus está falando comigo nessa manhã. Deus está falando com você nessa manhã. Ele quer que nós abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos, ficamos atentos a ouvir a voz de Deus, sensíveis a ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. É tempo de despertarmos, irmãos. É tempo de reconhecer aquilo que Deus tem feito. É tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Chega de viver uma vida, sabe, não é comigo. Vou ficar aqui, não é comigo. Essa mensagem não é. Principalmente, se vier de outras pessoas. Nós temos uma tendência que se alguém vier falar algo da parte do Senhor, a gente fala, essa pessoa falando de Deus para mim. Provavelmente é o que aconteceu com Josias. Vindo um mensageiro de Neco, lá do Egito. Você acha que é comigo isso? Você acha que é Deus mesmo nessa história? Não, vamos detonar Egito. E a Bíblia ainda fala, ela tem um cuidado, o zelo de dizer que o exército do Egito era pequeno, era pequenininho, perto dos exércitos, dos outros exércitos que estavam envolvidos. Mas quando Deus fala, irmãos, a palavra se cumpre na íntegra. E outra coisa que eu aprendo é que você não pode se disfarçar pensando que ficaria impune. Sabe o que ele fez? Tirou as vestes real. Sabe aquela armadura que o povo de Judá, de Jerusalém, tinha, que todo mundo sabia que era eles? Ele se disfarça e vai para a batalha e se associa ao outro pelotão. Ele se disfarça. Fala, aqui no meio ninguém vai me ver, eu estou disfarçado, estou aqui, estou tranquilo. Fala a verdade, irmãos, vamos fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente vem na igreja só para disfarçar alguma coisa que nós fazemos errado. Sabe aquele pecado que o Espírito Santo cutuca na sua vida há tanto tempo, e a gente fala, não, vou na igreja para disfarçar. Talvez para minha esposa achar que eu estou crente. Talvez para minha esposa achar que eu estou firme nos caminhos, porque eu indo na igreja ali, meio disfarçadinho, vou disfarçar, então, tal, a gente vai achar que está tudo bem, está tudo certo. Cuidado. Você não pode se disfarçar pensando que ficará impune. Outra coisa, olha, seja você mesmo em todo tempo. Seja você mesmo em todo tempo. São coisas que nós aprendemos através dessas escrituras. Outra coisa que eu aprendo, que você precisa ser você mesmo, porque
mesmo quando ele vai à batalha, disfarçado, a Bíblia diz que os flecheiros de Neco, eles armaram as suas flechas e lançaram. E a Bíblia diz que essa flecha acertou a Josias, e foi um ferimento grave, a ponto de Josias dizer: ó, retire-me daqui, porque estou gravemente ferido. E o pessoal dele pegou ele, colocou em outro carro e levou de volta para Jerusalém, mas ele não suportou, e a Bíblia diz que ele morreu com esse ferimento grave. E eu aprendo aqui outra coisa, que é: as flechas do inimigo te atingem quando se está no alcance deles. Sabe quando você está no lugar errado? Sabe quando você está num lugar que não é para você estar? Sabe quando é para você estar num lugar que não era, você não foi chamado? Você está no alcance do inimigo, no alcance da flecha do inimigo, dos dardos inflamados do inimigo. E aquilo pode te ferir gravemente. Olha essa frase: as flechas do inimigo te atingem quando se está no alcance deles. As flechas do inimigo te atingem quando você estiver no alcance deles. Quando Josias chegou no alcance, as flechas o atingiram. Cuidado, queridos, para você não estar no alcance da flecha dos inimigos. Nós precisamos entender que nós somos vulneráveis quando nós estamos muito próximo do inimigo. O que é isso? É nós brincarmos com aquilo que Deus falou para a gente não brincar. Ah, não tem problema se eu ficar no meu celular acessando alguns sites impróprios, não tem problema. Eu só estou mantendo uma certa distância. Sabe, não está sendo ali, mas as flechas estão te ferindo gravemente. Ah, eu estou pegando um dinheiro que não é meu, então, mas não vai fazer falta, o meu patrão é rico, é tranquilo. Não vai fazer falta para o meu patrão. Cuidado. As flechas estão sendo lançadas sobre a tua vida. Sabe o que é estar perto ali das afrontas de Satanás? É isso. Quando nós não nos importamos com aquilo que pode vir de uma maneira muito feroz sobre nós. As flechas do inimigo te atingem quando se está no alcance delas. Cuidado para você não estar no alcance dos inimigos. Quanto mais perto nós chegarmos de Deus, mais longe nós estaremos das flechas de Satanás. Quanto mais tempo de joelhos dobrados, mais longe nós estaremos das caraminholas que Satanás coloca dentro da nossa cabeça, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não é vencedor. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais longe nós estamos nas setas de Satanás. Quanto mais nós chegarmos a Deus, mais Deus se chegará a nós. Nós sabemos, irmãos, que quando nós chegamos perto de Deus, nós temos sensibilidade para ouvir a voz dEle, nós sabemos a vontade que Ele tem para nós não entramos em caminhos que não são nossos, nós não entramos em batalhas que não são nossas. Cuidado para aquilo que você fez no passado, não querer tentar te purificar, ou a palavra certa, tentar te... o passado não é nem punir, o passado querer justificar essa palavra, o que você está fazendo hoje no presente. Sabe, no passado eu fui bom, no passado eu cantei, no passado eu preguei, no passado eu vivi em santidade. Hoje em dia eu já tenho crédito. Sabe aquela coisa assim? Achar que o passado justifica o presente? Não. E tem gente também que vive no passado, com as coisas que deram errado, dizendo assim: olha, eu não consigo mais viver hoje o que Deus tem para mim, porque no passado eu errei, eu fui mau caráter, eu vivi uma vida triste, terrível, e achando que não é possível mais viver o extraordinário de Deus. Cuidado com isso. Quanto mais nós chegarmos a Deus,
menos afrontas do inimigo nós receberemos. Quanto mais nós chegarmos a Deus, mais nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não importa se o seu passado foi um passado brilhante, se o seu passado foi um passado tremendo, isso vai trazer alguma memória sobre você. Isso vai trazer alguma coisa positiva sobre você. Mas eu aprendo aqui que nessa história, não é só começar bem, ou a partir de um momento você viver algo fazendo bem, excelente, mas é você terminar bem. Terminar até o fim bem. Josias, a Bíblia diz que enquanto ele reinou, enquanto ele viveu, ninguém, e a Bíblia declara isso, ninguém se desviou. A nação inteira estava voltada para Deus, para o verdadeiro Deus, o único Deus. Enquanto Josias estava vivo, enquanto ele estava reinando, ninguém se desviava dos caminhos do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Todo mundo seguia avante, naquilo que Deus prometeu para eles. E Deus teve tanta misericórdia de Josias, porque diante da lei, o povo ia ter que pagar pelos seus pecados. E a Bíblia diz que o povo de Judá, o povo judeu, eles estavam queimando incenso a deuses estranhos, eles estavam oferecendo ofertas a deuses estranhos, eles estavam se inclinando diante a deuses de outras nações, deuses que não eram para ser adorados. Sabe o que eles faziam? Tamanho problema que estava vivendo, eles estavam sacrificando seus filhos para Moloque, para um deus que sacrificava os filhos. Esse Moloque, ele tinha um buraco dentro da sua barriga, e onde sacrificava e queimava os filhos ali. Até isso a nação estava fazendo de Israel. Mas Josias, ele se humilha, ele conserta tudo, ele repara tudo, ele faz tudo aquilo que está dentro da lei. Primeira coisa importante, é necessário nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Isso daqui é um manual vivo e eficaz para nós. Aqui contém tudo o que Deus quer para nós. Sabe por que nós entramos em embaraço? Porque nós não seguimos o que está escrito. Sabe por que nós temos tanto problema? Porque nós não seguimos o que está escrito. Sabe por que às vezes nosso casamento dá ruim? Não é porque você foi fiel, você foi bom, é porque às vezes nós andamos para caminho torto. Por que veio tanto problema no meu casamento? Pare e analise. Veja quais são os seus atos, como você está vivendo. Pare e analise. É tempo de nós rasgarmos as nossas vestes e ver, Senhor, o Senhor conhece tudo. Não adianta eu querer me justificar. Não adianta eu querer mostrar aquilo que eu fiz no passado, querer sobrepor aquilo que eu estou fazendo hoje aqui no presente. Não. É necessário nós reconhecermos que é só um Deus, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito sobre as nossas vidas. Para terminar, a Bíblia diz assim: comprometa com o reino de Deus, a tal ponto que ouça a voz de Deus de uma forma clara. Comprometimento. Comprometer com a obra do Senhor, a tal ponto que você escute a voz do Senhor de uma forma limpa e clara diante dos teus ouvidos. Você não vai ser enganado se você se comprometer com o Senhor. O inimigo não vai ter vez se você se comprometer com o Senhor. O inimigo não vai ter chance se você se comprometer do começo ao fim, ao ouvir a voz do Senhor. Se em algum momento dessa vida você perder o comprometimento com Deus, isso pode trazer gravíssimas consequências. Isso pode trazer gravíssimas consequências na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, tudo aquilo que está na tua volta. Mas quando nós nos comprometemos em viver com Deus, acima de todas as coisas, nada vai nos destruir, nada vai nos derrubar. Existe porventura alguma coisa melhor do que adorar a Deus?
Existe, porventura, algo melhor do que render a sua vida de todo o corpo, de toda a alma, de todo o teu coração diante do Senhor? Existe alguma coisa complicada quando nós colocamos tudo diante do Senhor? Nós sabemos que não são as dificuldades dessa vida. As dificuldades dessa vida aqui são passageiras, são pequenas, mas a glória futura, a glória que nos espera, essa é grande, eterna, e nada pode nos roubar dela. Porque é uma promessa feita pelo nosso Deus, o próprio Deus, que Ele prometeu nos tirar dessas aflições desse mundo, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Essa é a promessa do nosso Deus. Tem um versículo em Jeremias muito conhecido, e Jeremias, ele escreve no capítulo 29, o verso 13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração. Quando nós começarmos a procurar a Deus de todo o nosso coração, nada vai poder nos impedir, nada vai nos tirar da presença dEle. Sabe o que eu acho interessante sobre o livro de Crônicas? É que o mesmo livro, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vou até ler para vocês, para não perder nenhuma só palavra. Ele diz um texto muito conhecido, que fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. E eu gosto do versículo 15, que diz assim, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos, se nós nos prostrarmos de todo o coração diante do Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar as nossas feridas, Ele vai abençoar a nossa terra, Ele vai ajudar nós nos momentos das dificuldades. Esse é o nosso Deus, um Deus que vela por nós, um Deus que é misericordioso. Havia uma promessa sobre Josias, pelos feitos que ele fez. Ele fez assim, olha, até você morrer, você não vai ver a desgraça sobre esse povo. Durante o teu reinado, durante o teu tempo de reinado, teu tempo de viver, você não vai ver a desgraça sobre esse povo. Você vai ver uma terra abençoada, uma terra cheia do poder, por conta de um líder, por conta de um rei que se dobrou, que se humilhou. Mas por conta desse vacilo dele, de no final da vida, não ser sensível àquilo que Deus está falando, ele poderia ter reinado muito mais tempo. Ele poderia ter reinado por muito mais de 31 anos de reinado. Ele poderia ter reinado sobre Judá e Jerusalém por muito mais tempo. O templo que foi reorganizado, que foi restaurado, que foi arrumado, paredes que precisavam ser consertadas, objetos que tinham sido roubados pelos inimigos, tudo aquilo que tinha acontecido, teria perdurado por muito mais tempo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a nossa forma, a nossa ação, ela pode gerar durabilidade da paz do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. As nossas ações podem trazer longanimidade nas bênçãos do Senhor, coisas longas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Amém? Queria chamar o Anderson, a Mari aqui, e dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Verso 15 diz assim, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar.
Se coloque de pé nessa manhã. Quem sabe você precisa hoje fazer uma oração. Aí do teu lugar mesmo, você precisa fazer uma oração ao Senhor. Saiba que nós estamos aqui debaixo da mão poderosa do Senhor. E que Ele ouve atentamente a nossa oração, a oração deste lugar. O que nós precisamos é nos arrepender de todo o coração. Não existe nada melhor, não existe nada mais poderoso do que estar diante da presença do Senhor. O salmista diz assim, Davi, ele fala assim, ele expressa algo poderoso, ele fala, muito mais vale eu estar na tua casa por um dia do que em outros lugares 1000. Vale muito mais estar um dia só na casa, um dia na presença, do que em outros lugares 1000 dias. É esse lugar que nós queremos estar nessa manhã. Esse lugar onde o Senhor fala conosco, onde Ele cura as nossas feridas, onde Ele nos dá oportunidade para o arrependimento de tudo aquilo que fizemos. Quem sabe você começou bem a tua caminhada, a tua jornada de fé, mas por algum motivo nessa vida, você se desviou. Por alguma situação você se distanciou, e hoje parece que você já recebeu algumas flechadas do inimigo, que você está assim, numa distância onde ele pode estar te alcançando. Mas eu quero te dizer que Jesus tem cura. Sabe por quê? Porque o significado de Josias é Deus cura. Deus pode curar uma nação através de você. Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa manhã para ser cura na vida das pessoas. Nós não levamos as pessoas à morte, mas nós levamos as pessoas à vida, e uma vida abundante, a uma vida eterna, a uma vida diante do Senhor. É isso que nós buscamos, dia e noite, noite e dia, porque não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Quando nós nos comprometemos com Ele, e eu vou ler de novo o versículo que nós lemos no começo, e o rei colocou-se junto ao seu lugar. Em Reis fala a coluna real. Onde era a coluna real? Era o lugar do rei Josias. Então ele se coloca no lugar dele, junto à coluna real, aquilo que o sustenta. Quando ele se coloca naquele lugar, ele vai lá, na presença do Senhor, ele faz uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecendo de todo o coração, de toda a tua alma, aos seus mandamentos, seus testemunhos e seus decretos, cumprindo a palavra da aliança, escritas nesse livro. Quem sabe nessa manhã você precisa fazer uma aliança, um concerto, se comprometer com o Senhor. Não é se comprometer com uma igreja. Tem gente que confunde muito isso. Acha que nós devemos se comprometer com esse espaço. Não, a igreja é muito além disso. Esse local é um espaço onde nós ouvimos a palavra, onde nós oferecemos, prestamos a nossa adoração ao Senhor, sim. Mas a igreja é muito além. A igreja verdadeira é a igreja que leva o evangelho, que leva a cura lá fora. A igreja é aquela que quando você está no trabalho, você está trazendo cura para alguém. Existem pessoas desesperadas precisando por cura. Cura emocional, cura na alma. É isso que é ser igreja. Fazer o convite de trazer pessoas a Jesus, a Deus, é você estar oferecendo um bálsamo, um remédio para aquelas pessoas de uma tal maneira que elas se sintam amadas, curadas. E aí a consequência de vir a um local como esse é simplesmente uma consequência. Porque Deus se agrada que nós nos reunimos, aqui todos nós em adoração, e Ele ouve a nossa voz. E esse lugar é um lugar onde orações são ouvidas, são respondidas, onde pessoas são curadas, onde pessoas são transformadas, onde pessoas são transformadas no seu modo de viver, no seu modo de andar, no seu modo de agir, onde as leis do Senhor é colocado em nós de uma tal maneira que nós não vamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O inimigo tenta te puxar, mas você fala, não, eu continuo firme nos caminhos. Por quê? Porque eu sou comprometido com aquele que me chamou.
Eu sou comprometido com aquele que me escolheu, com aquele que me lavou. Sabe quando você estava sujo, cheio de lama, e ninguém queria, ninguém dava valor para você? De repente o sangue de Jesus, ele vem, limpa a tua vida de uma maneira extraordinária. Ele restaura a tua vida de uma maneira extraordinária. Aí quando você está limpo, o inimigo quer sujar de novo a tua vida. Mas agora não. Agora você tem um comprometimento com aquele que te limpou, com aquele que te lavou, com aquele que te remiu, com aquele que te salvou. Nós temos um compromisso com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vela por nós. Nada vai nos tirar do caminho, se nós estivermos bem comprometidos com Ele, juntinhos, ouvindo a voz dEle, juntos, entrelaçados. Sabe o que mata muitas vezes as nossas vidas? É dar ouvido a outras vozes, a voz que não vem de Deus. Existem vozes que ecoam nos nossos ouvidos, dizendo assim: você não vai conseguir, você não é capaz, você não é merecedor, você errou essa semana, o que você está fazendo na igreja? Você tropeçou. E Satanás, ele é o acusador, mas Jesus não. Jesus é aquele que sempre te convida a viver uma nova história, a viver uma vida diferente, a viver uma vida de comprometimento com Ele, porque certo, quando nós estamos comprometidos com Ele, as demais coisas vão sendo acrescentadas, as demais coisas vão acontecendo automaticamente. Deus vai encaixando e colocando tudo no seu devido lugar. Enquanto o Anderson vai estar louvando ao Senhor, eu quero fazer um convite aqui. Eu quero te deixar muito à vontade. Se você quiser fazer um concerto com o Senhor, ou aceitar a Cristo como seu Salvador, você quiser fazer isso hoje, uma aliança com o Senhor. O que é uma aliança? Uma aliança com o Senhor é você se comprometer com tudo que está escrito aqui. Se comprometer a viver uma vida santa, se comprometer a servir, porque Jesus veio aqui na terra para servir, se comprometer a parar de falar mal dos outros e agir, sabe? Nós temos uma tendência a ficar falando mal dos outros, do que eles estão fazendo, e nós mesmos não estamos agindo. Nós achamos que o que o outro está fazendo está errado, do que o outro está fazendo não está legal, não é bom para mim, porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu gosto, não me agrada, sabe? Ah, o outro está cantando, não é do jeito que eu gosto. Ah, o outro está arrumando a cadeira, arrumou torto, eu não gosto. Sai quase desviado por coisinhas. Enquanto Deus nos chama a um comprometimento verdadeiro e genuíno diante da presença dEle. Enquanto o Anderson canta, se você quiser chegar até a frente, fazer um concerto com o Senhor, pode fazer isso com liberdade. E aí nós vamos estar orando ao Senhor Jesus. Do que está na presença do Senhor, existe sim um galardão daquilo que nós fazemos, mas se comprometer com Ele até o fim, é estar sensível a ouvir a voz do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando nós ouvimos aquilo que Deus tem para nós, os conselhos que Deus tem para nós, nós deixamos os nossos dias, os nossos anos mais longos, nós vivemos mais sobre a terra, porque o Senhor é zeloso. Aquele que ouve atentamente os conselhos de Deus, a sua vida é longa na terra. Aquele que obedece pai e mãe, há uma promessa que para os filhos, que vocês durarão por muitos mais anos sobre a terra, vocês viverão muito mais tempo. É sobre isso que nós estamos falando. Deus é o nosso Pai, e Ele cuida de nós de uma forma extraordinária, e Ele quer cuidar de você com uma forma extraordinária. Eu queria dizer nessa manhã, tem alguém que deseja se comprometer com o Senhor, que não fez isso ainda? Levante a sua mão, deixa eu te conhecer. Eu preciso. Você levanta a mão e diz assim: eu preciso me comprometer com o Senhor. Tem alguém nessa situação? Tem uma mãozinha levantada aqui, glória a Deus. Tem mais alguém que fala assim: não, Senhor, eu não posso sair daqui hoje sem fazer uma aliança contigo, sem me comprometer com o Senhor. Tem mais alguém?
Tem mais alguém? Levante a sua mão. Tem mais uma mão ali no fundo. Eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã, Ele quer continuar tocando na tua vida. Tem mais alguém nessa manhã? Isso não é vergonha, isso é se humilhar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que Ele faz com a vergonha? Ele elimina a vergonha, Ele dá dupla honra. Quando você se humilha debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, Ele traz honra e uma honra dupla sobre a tua vida. É nisso que nós estamos acreditando. Posso convidar vocês para vir aqui na frente? Nós queremos orar por vocês. Se tiver mais alguém, venha correndo. Essa é uma oportunidade. Josias, quando conclamava ao povo, falava assim: olha, vamos todos nós nos arrependermos. Todos nós vamos nos arrepender dos nossos feitos, dos nossos caminhos, daquilo que nós temos construído. Vamos todos. É isso que nós queremos. Nós como nação, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Nós devemos nos render diante do Senhor. E nos comprometer com aquilo que Ele tem para nós, com a verdade que é viva e fiel. Vamos orar, Pai querido? Nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor fez nos entender, Pai, que existe algo sobre a nossa vida que o Senhor requer de nós. Humildade, reverência, nos humilharmos diante de Ti, e dizer sim ao Teu chamar, dizer sim, Pai, para aquilo que o Senhor tem nos chamado uma nova vida, uma nova história, a nos comprometermos com a Tua obra, a nos comprometermos com aquilo que a Tua palavra diz para nós nos comprometer. Se preciso for, nós entregamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor entregou a sua vida por comprometimento por nós na cruz do Calvário. O Senhor morreu na cruz do Calvário. Que grande amor que o Senhor tem por nós, morrendo na cruz, entregando o seu Filho. Ó Deus, que amor é esse que envia o teu Filho para morrer por nós na cruz, derramando até a sua última gota de sangue. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio em te servir, pelo privilégio, Senhor, em estarmos aqui nessa manhã fazendo uma aliança contigo, um comprometimento contigo, onde nós quebraremos os nossos altares idólatras, onde nós quebraremos e pararemos de fazer aquilo que não agrada o teu coração, Pai, onde nós iremos nos envolver com a tua glória, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Toca, Espírito Santo, na nossa vida. É na autoridade do Teu nome que nós oramos por essas pessoas que vieram aqui na frente, Pai. Enche elas com o Teu Espírito Santo, Pai. Batiza elas, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu milagre, Pai. Nós cremos no Teu poder, na restauração genuína, na mudança de vida por completo, não de forma parcial, mas de toda a alma, de todo o corpo, de todo o intelecto, de todo o sentimento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos a nossa vida diante de Ti e fazemos uma aliança para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. Deus abençoe a vida de vocês. Essa aliança que vocês estão fazendo com o Senhor é algo tremendo e maravilhoso. É o maior presente que Deus pode entregar a um ser humano. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus.